Bom, boa noite a todos. Essa é a nossa quinta live do Instagram do Brazilian Journal, onde nós selecionamos uma vez por mês artigos de relevância publicados na nossa revista, onde o público que participa da live, essa live fica gravada, mas quem está participando ao vivo tem a oportunidade de fazer perguntas, então eu já incentivo novamente, quem tiver e teve a oportunidade de ver o artigo ou durante a live, se quiser fazer perguntas, por favor, façam. A gente faz, ou eu faço perguntas ou no meio da discussão, se couber, ou a gente pode deixar para o final também da discussão. Hoje nós vamos discutir um artigo de cirurgia cardíaca pediátrica congênita, que é o artigo que foi publicado o ano passado, é um short communication, é um artigo de extrema relevância para o cenário nacional e internacional, que é o Cardiopulmonary Bypass Circuit Modification Proposal for Modified Ultrafiltration in Children. Tá? É um artigo de um grupo muito conhecido em cardiologia pediátrica, São José do Rio Preto. Eu tenho aqui o prazer, e eu vou agora me permitir ler, porque eu tenho currículos extensos aqui, não tem como decorar. Nós temos aqui a Amanda Vargas Scaranaro, que é perfusionista da CardioPed Brasil. A Amanda é biomédica com especialização em perfusão e aperfeiçoamento em perfusão neonatal e pediátrica pela FUNFARM FAMERP, que é a Faculdade de Medicina de Rio Preto. Ela tem título de especialista em circulação extracorpórea pela Sociedade Brasileira de Circulação Extracorpórea e ela também é coordenadora no curso de formação em circulação extracorpórea e no curso de aperfeiçoamento em circulação extracorpórea da CardioPed Brasil. Eu vou apresentar a todos, depois eu vou abrir a palavra para vocês, mas já de antemão, Amanda, é um prazer tê-la aqui conosco. Agradeço a disponibilidade e a oportunidade de a gente ter esse bate-papo aqui hoje. O prazer é todo meu, muito obrigada. Imagina, o prazer é nosso. Eu estou aqui também com o perfusionista Rafael Policarpo, que também é perfusionista da CardioPed Brasil. O professor Ulisses já colocou que o perfusionista Rafael já nasceu com o oxigenador na mão. O perfusionista Rafael ele é biólogo e mestre em ciências da saúde pela FAMERP. Ele também é coordenador do curso de formação em circulação extracorpórea e no curso de aperfeiçoamento em circulação extracorpórea da CardioPed Brasil. Seja muito bem-vindo, Rafael. Muito obrigado, boa noite a todos. É um prazer poder contribuir. Obrigado. Nós estamos também aqui com a perfusionista Renata Giron Finotti, também da CardioPed Brasil. Ela é biomédica especialista em circulação extracorpórea pelo INCOR. Titulada pela Sociedade Brasileira de Circulação Extracorpórea em 2003 e mestre em Ciências da Saúde pela FAMERP, que é a Faculdade de Medicina de Rio Preto. Ela também é coordenadora no curso de formação em circulação extracorpórea e no curso de aperfeiçoamento em circulação extracorpórea da CardioPed Brasil. Renata, muito bem-vinda, muito obrigado pela tua participação. Prazer é todo meu estar aqui e para nós é uma oportunidade única também de mostrar o nosso trabalho e participar com vocês essa noite. Muito obrigado, nós que agradecemos, obviamente. E eu finalizo com o professor Dr. Ulisses Alessandri Croce. O professor Ulisses é conhecido aqui já da sociedade há muito tempo. Ele é cirurgião cardiovascular pediátrico e coordenador geral da CardioPed Brasil. Ele é doutor pela USP e ele é professor livre docente e orientador de pós-graduação pela Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto. Ele é membro do corpo editorial da nossa revista, o que nos honra muito, e membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Cardiovascular. Antes de eu passar a mensagem para o senhor, professor Ulisses, eu queria deixar registrado que eu acho que é a primeira vez que nós temos a oportunidade de conversar, mas eu sempre o acompanhava, antes da gente virar Brazilian Journal, acho que era a Revista Brasileira de Cirurgia Cardiovascular, o senhor sempre contribuía, na época que o professor Braille era o editor-chefe da revista, eu sempre contribuía com artigos de cardiopatia congênita, com fotos, era sempre muito instrutivo. Então, eu fecho aqui minhas apresentações iniciais, agradecendo em nome do Brazilian Journal of Cardiovascular Surgery pela oportunidade, é uma oportunidade muito rica. Agradeço a participação no final do dia, depois de, normalmente, dias cirúrgicos extensos. Agradeço mesmo a oportunidade e o prazer que nós temos de tê-los aqui conosco. Bom, Nelson, a primeira coisa que eu queria dizer é muito obrigado pela oportunidade, né, de convidar a gente para poder ter esse bate-papo. Realmente acho que a gente nunca tinha tido a oportunidade de se falar assim, né?
Então, eu quero te agradecer muito por essa oportunidade e, em seu nome, também a revista, né, e a Sociedade Brasileira de Cirurgia Cardiovascular. Você sabe que, sim, foi legal você lembrar, eu trabalhei muitos anos junto do Dr. Braille, aprendi muito com isso. Fiquei muitos anos ali como editor associado, então tudo que vinha de congênito a gente fazia revisão, olhava, discutia, aprendia muito com ele e foi muito bom. Foi um tempo de aprendizado muito importante, né? E que ajudou com que a gente fosse construindo esse serviço que começou em 2001, não só do ponto de vista assistencial, mas também do ponto de vista de ensino e de pesquisa. Então, as coisas vão sendo tudo unificadas. Esse trabalho que a gente vai discutir aqui tem uma importância muito grande para o nosso serviço. Por quê? Porque a gente sabe que cardiopatias congênitas, o grande problema, não só no Brasil, mas no mundo, é a sustentabilidade. Como manter um serviço de cardiopatias congênitas, de cirurgia cardiovascular pediátrica, funcionando constantemente com um nível adequado de assistência, de ensino, de pesquisa. Então, esse sempre é um problema mundial. A gente aprendeu isso com a convivência com uma ONG americana, que nós temos uma parceria desde 2008, a Children's Heart Link, e a gente sempre se preocupa muito com como fazer para dar a melhor assistência para o paciente com o menor gasto. Esse é um problema, né? Todo cirurgião cardiovascular sabe que a tabela do SUS sempre não é suficiente para pagar os gastos dos seus pacientes, principalmente para os hospitais. Então, é uma coisa que sempre preocupa a gente. E lá em 2014, a Renata, que está aqui à minha esquerda, a Renata é uma perfusionista que veio comigo de São Paulo, também foi treinada no INCOR. Ela, com o pai do Rafael, o Sebastião, que já se aposentou e que foi perfusionista do Dr. Braille 40 anos, eles desenvolveram um sistema para a gente poder fazer a ultrafiltração, que eu sempre achei que era muito barato e que a gente tinha que divulgar. E durante muitos anos eu vinha falando que a gente precisava publicar isso. Renata fez mestrado, Rafael fez mestrado, e nenhum deles mostraram isso que a gente fazia. E aí, quando a Amanda, que é uma enfermeira de base, que fez uma biomédica, perdão, de base, que fez esse treinamento conosco, e a gente viu que ela era uma boa profissional, uma menina boa, parceira, falamos, vamos contratar essa moça, e nós pensamos, então agora você vai prestar a prova da sociedade. Prestou, acho que passou em segundo lugar, né, Amanda? E aí precisava, então, ou apresentar um trabalho, ou encaminhar um trabalho, e eu disse, aí eu disse para a Renata e para o Rafael, agora nós vamos ajudar a Amanda, ela precisa escrever e fazer esse trabalho. E aí, então, a Amanda fez esse trabalho, que eu sempre insisti, que a gente deveria fazer como eu faço, um how do it, né? Sempre falei, vamos fazer um how do it, um how do it. E nesse momento aqui, o nosso editor da revista, que faleceu agora há pouco tempo, né? Professor Évora, né? Isso, professor Évora, ele estava criando outras sessões e tal. Bom, enfim, eu tinha encaminhado o trabalho para ele, ele adorou, ele falou, faz um vídeo que eu quero colocar numa sessão da revista. E aí a gente fez o vídeo, tal, e nós encaminhamos, e isso o encaminhamento do trabalho pegou o momento em que ele tinha falecido. E, no fim, saiu a publicação como um short communication aqui. De qualquer forma, eu acho que foi uma oportunidade maravilhosa que a revista, né, e os representantes, seja você, né, Dr. Paulo Évora, né, agora está com o nosso colega lá do Rio, né, foi uma oportunidade da gente mostrar algo que é muito barato de se montar, muito simples de se fazer, de se executar, e que muitas pessoas que já passaram por aqui levaram para o seu lugar. Se você me permite, Nelson, a gente tem aqui
um curso de aperfeiçoamento aperfeiçoamento para aquele perfusionista que ele faz 1 ou 2 perfusões de criança na semana e o restante do tempo é adulto. Então, a gente tem um curso gratuito durante 1 ano, a gente tem 4 vagas ao ano, onde a gente convida as pessoas, entram em contato e tal, se inscreve, é gratuito, totalmente gratuito, e a pessoa vem e fica 1 semana a cada 2 meses. Então, a pessoa segue trabalhando lá em Palmas, né? A gente tem gente do Brasil inteiro, nós já estamos na 14ª turma, 12ª, Rê? 12ª turma, e a gente sempre recebe as pessoas, ele continua trabalhando na sua origem e fica 1 semana a cada 2 meses conosco. Durante 1 ano. Nesse 1 ano que a pessoa fica, então ela vai ver esse sistema de ultrafiltração convencional, de ultrafiltração modificada, e vai aprender. Vai ser uma imersão em cardiopatias congênitas, né? Então, esse trabalho se deriva disso, dessa ideia original que teve Renata e Sebastião, e agora essa publicação feita pela Amanda. Acho que era isso que eu tinha para dizer de introdução, Nelson. Você me ouve bem? Sim, te escuto bem. É lá, a gente aqui está ouvindo um barulho extra. Vocês estão me ouvindo bem? Eu escuto vocês bem. Sim. Então, resumidamente é isso. Esse short communication é resultado disso, dessa ideia que Renata com o Sebastião tiveram, associado a algo extremamente barato, de baixíssimo gasto, sustentabilidade total, e que agora a nossa mais nova mascote aqui conseguiu pôr no papel para ficar algo gravado, né? E é isso. Muito bom. Agradeço pela introdução. Eu acho que essa história, esses pormenores, que muitas vezes dificilmente estão num artigo, é muito importante a gente saber. Fundamental vocês terem publicado, né? Isso nos motiva até a conversar. Foi um artigo muito interessante, mas eu gostaria também de já parabenizá-los em nome da revista, do Brazilian Journal, por essa iniciativa de treinar continuamente, promover essa educação continuada gratuita aos perfusionistas. Isso é muito importante. Nós temos poucos serviços que têm o movimento que vocês têm em cardiopatia congênita, né? E eu acho que essa é uma iniciativa, além da parte científica, que agora a gente tem a publicação que vocês fizeram, acho que essa é uma iniciativa muito louvável e altruísta da parte de vocês nesse treinamento, de forma a divulgar nacionalmente o método e poder tornar o método que é barato, reprodutível. Eu queria voltar um pouquinho para a gente poder discutir, como eu falei, eu quero entrar um pouco numa discussão básica, até porque nós temos também muitos residentes que acompanham a live, né, e muitos residentes de serviço que muitas vezes não têm cirurgia cardíaca congênita. Do ponto de vista da circulação extracorpórea, quais são as diferenças, sucintamente, lógico, quais são as diferenças básicas de uma circulação extracorpórea para adulto, e aí pode englobar a ultrafiltração também, para uma circulação extracorpórea na criança? Eu sei que criança pode dividir em neonato e tal, mas em linhas gerais, quais seriam as diferenças básicas? O que eu falo? Eu não estou escutando ele. Não, pode falar. Tá me ouvindo, doutor? Tô te ouvindo bem. Bom, a grande diferença que nós temos entre a criança e o adulto, né, é o volume do prime do circuito em relação ao volume do paciente, né? Nos adultos, a gente não tem tanto problema com isso, porque a volemia do paciente é muito maior do que a volemia que a gente entra no circuito, né? Já da criança, a gente tem uma volemia um pouco mais, às vezes até o dobro, às vezes até o triplo do volume da criança, né? Principalmente em neonatos, devido aos circuitos que a gente tem, que fica em torno de 300 ml ele completo, né? De 500 ml ele completo, né? Em relação também aos desafios que a gente pode encontrar com relação à imaturidade dos sistemas da criança, né? Então, a gente pode ter o sistema imunológico, renal, pulmonar das crianças imaturos que vão responder a extracorpórea completamente diferente do que as crianças respondem, né? Principalmente com questão da resposta inflamatória, que é aí onde entra a questão de todo
essa questão do MUF, tanto durante quanto a extracorpórea, quanto da ultrafiltração durante a extracorpórea e o MUF, para a gente contornar esses problemas que a gente encontra nas crianças, né? Perfeito. Só para quem, eu não sei se todos tiveram a oportunidade que está acompanhando a live de ler o artigo, o MUF é a ultrafiltração modificada, tá? É a sigla do inglês. Entrando já na ultrafiltração propriamente dita, nós podemos fazer, que é o que a maioria faz, a ultrafiltração convencional e a modificada, que é o que vocês trazem aqui de novidade nesse artigo, de novidade, mas que já fazem há muito tempo, né? Vocês já fazem essa técnica desde 2014, né? Já fizeram em mais de 3 mil pacientes. Qual que é a diferença entre a tradicional e a modificada, que é o MUF? A ultrafiltração convencional, que é aquela realizada durante a extracorpórea, a gente vai buscar, na verdade, aumentar o hematócrito, remover o excesso de líquido que a gente tem no circuito, principalmente ou adicionado, né, pelo perfusionista, ou então aspirado do campo cirúrgico, como teste de válvulas, né, cardioplegia, eventualmente, né? Então a gente vai buscar remover esse excesso de líquido durante a extracorpórea, caso seja necessário, e durante o aquecimento para a gente remover os mediadores de resposta inflamatória e aumentar o hematócrito, né? Isto durante a extracorpórea. Já o MUF, que é a ultrafiltração modificada, nós vamos entrar com ele logo após o término da circulação extracorpórea. Assim que nós saímos da circulação extracorpórea, o paciente ainda se mantém heparinizado e canulado arterial e cava superior, de preferência, né? E aí então nós vamos começar a filtrar o volume do paciente e do circuito consequentemente, junto, né? Então, esse processo a gente vai elevar o hematócrito do paciente e remover os mediadores de resposta inflamatória já com a volemia do paciente e não só do oxigenador, que está adicionado, né? A volemia dele, misturada a volemia dele e mais a volemia do circuito. Então, a gente consegue trabalhar no que está no paciente, né? E remover o excesso de água dele e elevar o hematócrito. E aí, consequentemente, a gente consegue melhorar a função cardíaca, melhorar a função pulmonar e também reduzir transfusão de sangue massiva para esse paciente logo após a circulação extracorpórea, né? E também a melhoria dele no pós-operatório na UTI. Tá. Com relação ao timing, acho que ficou claro para todo mundo, o MUF ele é feito após a saída de SEC, óbvio, antes da administração de protamina. Com relação à reposição do volume, vocês chegam a repor quanto de volume antes de iniciar o MUF? Ô Nelson, eu vou coordenar aqui para todos poderem falar um pouquinho, tá? Fiquem à vontade. Vou passando aqui, a gente vai alternando a conversa aqui. Bom, na verdade, para a gente começar, né, a fazer o MUF, esse paciente tem que estar estabilizado, né? Tem que estar estável hemodinamicamente para a gente poder começar. Principalmente o que a gente toma conta, né? Pressão arterial. Aqui no nosso serviço, a gente tem o NIRS também. Então, qualquer instabilidade que ele tenha de forma de oxigenação, na retirada desse volume para fazer o MUF, a gente consegue detectar. Então, a gente sempre deixa no nosso reservatório um volume que a gente pode dizer como se de segurança. Para qualquer instabilidade, o MUF é parado e, nesse momento, o volume que está nesse reservatório é reinfundido nesse paciente. Para quê? Para que essa pressão arterial média volte a seus parâmetros normais, essa desoxigenação cerebral que possa ocorrer por conta da retirada, né, desse sangue do paciente possa ser restabelecida e a gente pode continuar progressivamente a fazer esse trabalho da ultrafiltração. Essa técnica, né, foi desenvolvida primeiramente para quê? Para que a gente não coloque nosso paciente em risco, obviamente, que essa é a nossa principal preocupação, que a gente possa dar um conforto para o cirurgião, para que ele não tenha que ficar posicionando cânulas de forma diferente da que foi colocada na circulação extracorpórea ao final, né, para fazer o MUF, e tentar padronizar
nos pacientes que precisam desse cuidado no final da circulação extracorpórea. Mas então a gente deixa como uma reserva, nesse reservatório, o próprio volume desse paciente, para, em caso de instabilidade hemodinâmica, a gente possa restabelecer isso e depois, continuamente, ficar fazendo MUF a cada 12 minutos. Perfeito. Não, ficou perfeito. Só para reforçar, então, para o público, o paciente, a cirurgia, o tempo principal finalizou, as câmaras fechadas, deaeradas, o paciente sai de extracorpórea, que uma boa parte do volume é reposto e é deixado um volume de segurança no reservatório venoso, correto? Exatamente. Ô, Nelson, acho que se tem residentes ouvindo a gente, importante, como o Renato falou, a gente finaliza a extracorpórea, durante a extracorpórea foi feita a ultrafiltração convencional. Convencional, perfeito. Durante a extra. Quando a gente finaliza, a gente normalmente deixa uma cânula venosa, dependendo da doença, mas de maneira geral a cânula da veia cava superior, e aí é invertido o sistema. Ao invés do sangue voltar do circuito pela cânula arterial, a gente drena pela cânula arterial, pela horta, faz isso. O que tem que ser feito e devolve pela cânula venosa. Então, precisa ser algo feito com muito cuidado, lento e com muito controle. Por isso a Renata salientou o negócio do NIRS. Então a gente acompanha o NIRS. Por quê? Porque o NIRS pode se alterar, seja porque a gente está tirando muito fluxo da horta, muito débito da horta, ou seja porque a gente está devolvendo um sangue na veia cava superior e isso obstrui um pouco a drenagem. E a gente sabe que quando a gente obstrui a drenagem ou a cânula não está drenando bem da cava superior, o NIRS fica baixo. A gente vê isso, é muito comum ver isso e ter que ajustar. Então, são pequenos cuidados onde a gente precisa ter os parâmetros. Talvez você pudesse falar quais são todos os parâmetros, né, Amanda, que a gente vai checando. Os parâmetros mais importantes, então, para se checar durante a ultrafiltração modificada, né? Além do NIRS e da pressão arterial, você tem que estar sempre muito atento. Se não vai ter nenhum tipo de obstrução dessa cânula, porque você consegue perceber até no final, no seu filtrado, que ele começa a não sair mais. Então, são coisas que o perfusionista tem que sempre estar atento. Se você percebe que, se você tem, né, como calcular ali, como manter uma pressão do seu sistema, e você vê que essa pressão está acima de 80 milímetros de mercúrio, isso já começa a ser um pouco preocupante. Porque se esse sistema pressuriza, também é um problema para o paciente. E também não pode ter um fluxo muito elevado. A gente fala que até 200 ml é o suficiente e mais do que isso, você está retirando esse fluxo da aórtica. 200 ml quilo, doutor? Por minuto. Não, 200 ml por minuto, né? 200 ml por minuto, perdão. Isso. Porque se você faz uma retirada acima disso, você está retirando esse volume da aorta e isso pode causar uma desestabilização muito grande para o paciente. Então, todos esses detalhes são muito importantes. Aproveitando a tua explicação, eu vi no trabalho de vocês fazem de 100 a 200 ml por minuto de fluxo. Esse fluxo tende a ser menor em neonato ou não? Vocês conseguem manter de 100 a 200? Sim, a gente consegue manter dependendo de como está o posicionamento principalmente da cânula, que é o que a gente vai conseguir só analisar com a monitorização da pressão do nosso circuito. Então, conseguindo ver a pressão do nosso circuito, a gente consegue ver se a gente consegue aumentar ou não esse fluxo. Então, a gente sempre mantém o paciente em primeiro lugar. Então, para a segurança dele, a gente tem que... Mas eu acho que tem uma coisa muito importante aí, Nelson, também, que é a operação que foi feita. Uhum. Então, se você operou, você fez uma transposição, né? Fez um jatene. E é um paciente que ele já tem um septo tipo 2/3, ou seja, você inverteu esses fluxos nos ventrículos. E onde você não tem um ventrículo bem preparado, você vai sair de SEC, mesmo que está otimizado em drogas, o débito pode não ser tão bom, e aí esse doente precisa de um MUF mais lento, né? Uhum.
Por isso que tem o tempo de Murphy, né? Falei. A gente respeita o tempo, mas a gente respeita mais, eu falo assim, que o paciente vai nos ditar tudo o que ele precisa. Porque, às vezes, o que acontece? A gente ficou 3 horas em circulação extracorpórea, durante o tempo de aquecimento a gente já fez uma ultrafiltração convencional mais efetiva, mais elevada. Então, às vezes, esse paciente, no final, não vai me deixar, não vai permitir que eu retire tanto volume dele assim. Então, o paciente vai fazendo com que a gente sinta como que esse Murphy vai ser conduzido. Na prática, o que acontece? Pacientes que têm um tempo muito prolongado de circulação extracorpórea, eles se edemaciam muito mais, né, do que os outros. E aí a gente vai, com a instabilidade dele, verificando se a gente pode fazer 8 minutos, 12 minutos, qual o fluxo de retirada desse sangue e a infusão de retirada desse sangue. Então, o que a gente percebe? Em alguns momentos, principalmente no início da ultrafiltração modificada, em vários momentos a gente tem que parar esse Murphy e restabelecer fluxo para esse paciente. Isso acontece nos primeiros... nos primeiros minutos. Depois de um certo tempo, esse paciente vai ficando, como que eu vou dizer, mais estável hemodinamicamente. Por quê? Porque o hematócrito vai subindo, porque a gente vai conseguindo filtrar fatores de resposta inflamatória e essa estabilidade vai ficando maior. É claro que em pacientes muito pequenos, a gente demora a chegar nesse ponto, né? Por conta do jeito, né, de como esse volume é retirado. Mas, assim, a gente consegue, com esse reservatório que fica e restabelecendo essa PAM, essa pressão arterial média e esse NIRS, a gente consegue fazer de 8 a 12 minutos tranquilamente nos pacientes. Eu acho que em pouquíssimos casos a gente não consegue essa quantidade de tempo que é importante para nós. Eu queria explorar, aprofundar um pouco mais, que eu achei muito interessante o comentário que o Dr. Ulisses fez sobre o tipo de cardiopatia congênita. É óbvio que isso interfere, né? Tem que ser individualizado cada caso, interfere até muitas vezes em como é feito a SEC, às vezes algumas modificações pontuais na técnica precisam ser necessárias. Isso, inclusive, em adultos, às vezes a gente faz também. Você vê, Ulisses, diferença na estabilidade do paciente, por exemplo, o hemodinâmico ou no NIRS, na dependência de uma cardiopatia cianogênica, acianogênica, numa reoperação, um segundo estágio, Fontan, alguma coisa nesse sentido? Que é um paciente que você de antemão já sabe, esse é um paciente que vai estabilizar mais durante a ultrafiltração modificada, então vocês tendem a ir mais lento logo de cara. Sim, foi muito boa a sua pergunta, Nelson. Abriu aqui o espaço para a gente falar algumas coisas. Na verdade, a gente tem algumas barreiras. Uma das grandes barreiras é sangramento. Então, um jatene que faz muita sutura, um truncos, onde a gente tem muitas suturas externas e a criança é muito pequenininha, você pegou uma criança de 3 quilos e ela teve um prime de, sei lá, 500 ml, então ela ficou muito diluída e tal, então você sai de SEC e ela está sangrando ainda, você ainda não fez protamina, porque a gente faz sem a protamina. Então, não existe assim uma diferença entre cianogênico e acianogênico, ainda que os cianogênicos têm uma série de alterações na coagulação e às vezes são piores a coagulação deles. Mas isso é mais no mais crônico, no pequenininho não. Então, basicamente, e tem uma barreira para quem é cirurgião e está nos ouvindo, que é a paciência do cirurgião. Porque terminou a cirurgia, o cirurgião quer tirar as cânulas, fazer logo a protamina e ir embora. E não é assim. O cirurgião tem que ficar lá aguardando, quietinho, mais 10 a 15 minutos. Né? Em média, 12 minutos. A gente procura sempre ao redor disso, dependendo se o doente suporta um fluxo maior ou menor. Se esse fluxo precisa ser menor, a gente vai ter que ter mais paciência, até tirar tudo. Agora, a melhora hemodinâmica do paciente é algo que chama muito atenção. Porque, igual o Renato falou, vai aumentando o hematócrito, vai baixando o PVC. Aquele paciente que saiu um pouquinho hipervolêmico, com o ventrículo direito um pouquinho mais cheio, que você abriu um falô, por exemplo, que você fez um PET transanular, ele vai baixando a PVC, vai diminuindo, vai aumentando o hematócrito, vai tirando o edema do pulmão,
vai baixando a pressão de pulmonar e o paciente vai melhorando assim, com uma nitidez que chama muito atenção. Eu não sei como que alguém consegue operar criança hoje sem fazer ultrafiltração modificada e convencional. A convencional, que acho que todo mundo faz, mas tem gente que ainda opera sem fazer modificada. Eu acho que não... às vezes eu estou conversando com algum colega e falo, fizemos tal coisa assim, assim, já teve que sair de externo aberto. Bom, aqui não existe. O único paciente que sai de externo aberto no nosso serviço é o NOROD, é a hipoplasia de coração esquerdo. É a única doença, porque é protocolo que a gente aprendeu com o pessoal da Mayo Clinic. Sai de sala com o externo aberto e depois de 48 horas a gente vai fechando. Agora, dentro da sua pergunta, Nelson, um comentário importante, você perguntou se tinha diferença em Fontan e tal, né? Então, tem duas operações, assim, vamos falar a grosso modo, que é o Glenn, né, a operação de Glenn, e a operação de Fontan, que nós não fazemos ultrafiltração modificada. Então, esse também é protocolo do pessoal da Mayo Clinic, a gente não faz esse sistema, tá? Por quê? Porque o Fontan tem um grande aumento de volume, uma alteração de pressão em todo o sistema mesentérico e tal, então ele precisa sair. De maneira geral, a gente pode até fazer um comentário específico sobre Fontan, né? Quer fazer aí, Amanda, Rafael, alguém sobre Fontan? Sim, aqui nós costumamos deixar o paciente, quando é um Fontan, cerca de 60% da volemia dele a gente deixa positivo. É assim que a gente faz para não desestabilizar na UTI, é algo muito importante. Principalmente o Fontan. O Glenn a gente consegue deixar um pouco menos, mas o Fontan, se você deixar menos que isso, é certeza que ele vai desestabilizar mesmo. Então, esse é um comentário que a gente não pôs, talvez, no trabalho, né? Mas nessas duas operações especificamente, a gente não faz ultrafiltração, independente do peso, que a gente só faz a ultrafiltração modificada em pacientes abaixo de 20 quilos, né? Você podia fazer um comentário sobre isso, Rafael? Isso é importante. Essa seria uma pergunta minha. Aproveitando, só antes de você comentar, Renata, incentivar o pessoal da live a fazer perguntas, e mesmo perguntas conceituais, que a gente fala termos aqui, Fontan, cirurgia de Glenn, que são cirurgias para correção univentricular, e que muitas vezes quem está na live às vezes não sabe. Coloca a dúvida, gente, porque daí a gente pausa e comenta com vocês. Por favor, Renata. A gente faz o... Peraí. Qual que era a pergunta? Você repete para mim? É porque você falou Não, das eu não perguntas fiz... do pessoal. Eu falei, Não, eu não fiz pergunta, só estou incentivando o pessoal tá. se eles tiverem dúvida de algum termo, Fontan, Glenn, que eles não sabem. Tá. Com relação ao quilos, peso. Isso, ao peso. Na verdade, não existe um empecilho de fazer. Tanto é que a gente vê trabalhos de ultrafiltração modificada em pacientes adultos, né? O que a gente fez é que o nosso protocolo é até 20 quilos, porque a gente não viu muita diferença com relação a excesso hídrico em pacientes maiores. Mas não é um empecilho, a gente pode fazer, não tem problema. E principalmente quando a gente prepara em todos os pacientes, em todos os circuitos, tá? Seja do circuito da criança de 3 quilos até pacientes adultos. Aí, no meio da cirurgia, vimos que o paciente está muito edemaciado, não drenou direito, a gente teve que colocar muito volume. A gente pode sim, e a gente está preparado para isso, porque o nosso circuito já é colocado, né? Os conectores, o shunt, porque como é muito simples, a gente consegue disponibilizar isso em todos os pacientes. Então, não tem problema. E aí, como eu disse anteriormente, a gente vê a hemodinâmica do paciente, vê o que o paciente te pede, porque eu acho que o mais importante na circulação extracorpórea, eu acho que todos os perfusionistas, né, os cirurgiões, a gente tem que prestar atenção nisso, porque o paciente fala com você. Você tem que ver o que o paciente te pede, né? Então, como eu falei para vocês, às vezes o paciente tem 50 quilos, eu não drenei direito, eu tive que colocar muito volume, esse paciente não está bem, eu posso fazer a ultrafiltração modificada para auxiliar a hemodinâmica desse paciente sem problema nenhum. A necessidade não. Vocês perceberam volumes menores ou uso de hemocomponente menor no Prime, principalmente na população com mais baixo peso, depois que vocês começaram a usar a ultrafiltração modificada?
Não, no Prime, em relação ao perfusato, não. O que nós vemos é Não. uma redução da transfusão sanguínea no pós-operatório. Porque se a gente sai com um paciente já com hematócrito mais alto, né, então, consequentemente, o anestesista não vai precisar estar transfundindo ele logo após a SEC ou após o MUF, né? Tá. E Então, uma outra... nós temos sim uma redução na quantidade de sangue. Esse é um trabalho, Nelson, que eu quero que... Porque aqui, assim, Rafael já fez mestrado, Renata já fez mestrado, Amanda agora, que a gente tiver uma vaga, vai fazer. Eu quero que a Renata faça o doutorado dela. Estou pegando no pé aqui, sabe? E eu acho que essa é uma das coisas que a gente tem que olhar, é isso, porque a sensação que a gente tem, por exemplo, antigamente a gente fazia um RN e um Jatene e usava 3 bolsas de sangue. Hoje a gente usa uma, né? Vocês me corrigem se eu não estou errado. Né? É isso. Então, assim, por quê? Por causa disso. Porque a hora que sai, vai filtrando, a hora que sai de SEC, filtra mais. O hematócrito sobe normalmente de quanto para quanto? Vocês veem aí, Rafael? Normal. Então, dá exemplos. Se é um CIA, por exemplo, vou dar um CIA aqui que é um caso bem simples. Então, a gente pode terminar o CIA em torno de 32 a 33 de hematócrito e eu fazer o MUF nele, eu vou chegar até 38, 40, às vezes até mais do que 40. Então, eu saio com esse paciente de CIA lá para a UTI sem necessidade nenhuma de transfusão sanguínea no pós. Entendeu? Porque eu consegui filtrar ele todo, que o CIA, a gente tem que terminar ele mais seco, né? Com balanço negativo. Então eu consigo subir, às vezes, até de 32, 33 no término da SEC para 40 de hematócrito. E assim, outros pacientes, na verdade, não vão excluir a utilização de hemoderivados, mas vai diminuir a quantidade desses hemoderivados. Porque igual um paciente de 3 quilos, por exemplo, com uma circulação extracorpórea, um circuito de 500 ml, eu estou colocando 2 vezes a volemia dele. E eu não consigo diluir isso de forma total, né? Eu preciso de usar coloides para a gente poder fazer uma circulação extracorpórea segura nesse paciente. Então, pacientes menores não tira a necessidade, né, da transfusão de sangue, mas diminui em quantidades, em quantidade de bolsa e tudo mais. Essa informação eu acho uma informação muito valiosa e até uma sugestão, e já vou ajudar aqui o Ulisses, Renata, para o teu doutorado, de você colocar na análise a mortalidade. Porque eu, pessoalmente, tenho muito interesse nisso. Há 2 lives eu tive o prazer... Nós trabalhamos juntos com a professora Isabel, lá da Escola Paulista, que é da genética, e nós implementamos o Patient Blood Management, que é o PBM, na Escola Paulista, e a gente sabe que a transfusão é fator de risco independente de mortalidade, e ela é dose dependente também. Então, a gente sabe que na população neonatal, eu não consigo colocar um prime só de cristalóide, obviamente que não, né? Eu vou hemodiluir muito a criança, mas só de vocês conseguirem reduzir a quantidade de hemocomponente, vocês já impactam diretamente a mortalidade. Vão ter menor mortalidade, menor reação inflamatória. Então, na verdade, vocês já fazem PBM nas crianças, né? Isso é um método muito bom. Agora, uma dúvida que alguns residentes podem ter, eu acho que eu tenho que fazer essa pergunta, que é o quê? Vocês fazem uma inversão do fluxo, vocês tiram da aorta, né? Eu vi que vocês põem umas pinças e tal. Novamente eu falo, gente, quem não viu o trabalho, leia o trabalho, tem um vídeo no YouTube. Tem gente que entrou depois que a gente iniciou e o vídeo é bem autoexplicativo. Vocês tiram da aorta e vocês devolvem na cava. Por que vocês não fazem o inverso? Tirar da cava e devolver na aorta? Sei lá, agora você que inventou. Não, porque a gente parte do pressuposto do MUF, né? Porque é o MUF modificado, que foi descrito inicialmente, né? Inicialmente a descrição deles. Isso. E pode descrever. Bom, no começo, se foi colocado desta forma, tirar da aorta e colocar na cava por alguns motivos, né? Então, por exemplo, a maioria dos trabalhos, quando começou a ser feita a realização do MUF, eles tinham uma bomba de roletes adicional e não passava pelo oxigenador. Tá? Então tinha que te devolver um sangue para o paciente. Se você for devolver na aorta, você tem que devolver oxigenado.
né? E então postulou-se fazer desta forma. Hoje, dá para fazer? Até dá, porque, por exemplo, no nosso circuito a gente mantém o oxigenador conectado por questão de temperatura do paciente. Então, nós vamos tirar o sangue da aorta, passar pelo trocador de calor do oxigenador, passar na saída dele de recirculação para o hemoconcentrador e devolver na cava. Dá para oxigenar? Dá, mas se você estiver usando um fluxo muito baixo, principalmente para um neonato, eu não tenho blender ou fluxômetros tão precisos para conseguir dar um fluxo de oxigênio muito baixo, né? Então eu vou acabar dando um fluxo de oxigênio maior do que o fluxo que eu estou dando para realizar o MUF, eu posso encher o oxigenador de bolha, por exemplo. Qual o menor fluxo que a gente consegue? Porque nós temos... Qual o menor fluxo que a gente consegue? Porque a gente tem 2 blenders, um no outro ali, não é? Nós temos um blender digital, né? Nem com blender digital a gente não consegue? Nem com blender digital, porque a gente consegue dar 0,08 de oxigênio. Às vezes eu estou com isso de fluxo. E às vezes eu não consigo, num neonato, colocar a quantidade de oxigênio menor ou igual ao fluxo que eu estou dando, né? Porque maior do que o fluxo que eu estou dando, eu tenho risco de colocar bolha no oxigenador. Mas esse é um acidente que a gente nunca teve aqui. Nunca. Zero. Porque nós não usamos a oxigenação durante a realização. Porque a gente não oxigena durante Não oxigena. Exatamente. Então a gente tira o sangue oxigenado do paciente, passa pelo circuito do oxigenador para manter o aquecimento, filtra e devolve na cava. Então eu não tenho necessidade de adicionar o oxigênio no circuito. Esse teu comentário uma boa bem devolver na cava também, né? Porque se por um acaso entrar a bolha, vai VD pulmão, VD né? pulmão, exatamente. Vai para a cabeça. Sem saber essa explicação, eu achei que vocês oxigenavam. Por isso que também que eu perguntei. Eu achei que o principal fator é porque o risco de embolia arterial fica praticamente zero. O que eu achei interessante também, eu queria trazer esse dado, o Rafael comentou, principalmente em neonato, isso pode ser, apesar de fluxo baixo, né, existe uma vantagem na ultrafiltração modificada que o sangue passa pelo trocador de calor, então eu não tenho risco de hipotermia, né, e baixar a temperatura. A gente já está, lembrando que a gente já está fora de SEC, né, então, se eu começo a mandar sangue em temperatura ambiente, principalmente o neonato ou criança com mais baixo peso, se ela está lá 36, 36,5, essa temperatura vai cair. E aí aumenta o risco de sangramento, né? Tudo aquilo que a gente já sabe, né? Eu estou bem satisfeito, acho que a gente abordou vários aspectos aqui da ultrafiltração modificada. A gente tem ainda um tempo, em alguns minutos, uns 10 minutos finais. Eu queria deixar um pouco esse tempo livre para vocês. Preciso fazer um parênteses. Volto a estimular. Eu não tenho nenhuma pergunta aqui. Nós estamos com a live bem cheia. Tá? Vocês estão fazendo sucesso aqui na nossa live do Brazilian Journal. Tem bastante gente entrando. Eu sei que a gente chegou a divulgar para o pessoal lá que faz o PBM, né, da pediatria, que o pessoal tinha interesse de participar, porque pela diminuição da questão dos hemocomponentes, tá? Por isso que eu também quis discutir esses aspectos. Eu queria deixar esses minutos finais, vocês fiquem à vontade, a gente não tem prazo para terminar. Daqui a pouco, se a gente ultrapassar muito, a Natália do Brazilian Journal e a Camila vão começar a puxar minha orelha aqui pelo WhatsApp para a gente encerrar a live, mas a gente tem uns minutos adicionais. Eu queria deixar vocês livres para vocês fazerem suas considerações finais, alguma coisa eventualmente que eu não tenha perguntado que vocês julguem importante ou pertinente colocar aqui na nossa live. Eu acho que o que eu queria colocar e pontuar é que a nossa preocupação, como a gente sempre trabalhou com cardiopatia congênita, né? Eu falo que eu sou uma perfusionista que tem 24 anos de experiência, eu nunca fiz uma revascularização. Nunca fui perfusionista de uma Revasc, né? Então, a minha bagagem é toda em cardiopatia congênita. A nossa preocupação sempre foi esse negócio, né? Esse lance da hemodiluição, que é uma coisa muito complicada. E mais do que uma preocupação, a gente queria deixar esse paciente estável no final da SEC, né? Porque não tem nada mais frustrante para nós do que ver um paciente
que não consegue fechar o externo, edemaciado, que tem com o pulmão encharcado, com vários dias de UTI, não consegue sair do respirador. Então, isso é uma preocupação muito grande, né? Então, nossa primeira preocupação, lógico, é o paciente. E o que a gente queria fazer? Um circuito onde, na verdade, eu não precisasse incomodar, importunar tanto o cirurgião. Então, o meu trabalho, igual o vídeo mostra, está especificando, é aqui embaixo, né? Então, o perfusionista que é responsável pelo posicionamento das pinças para que esse muff seja efetuado no final da cirurgia. A canulação continua a mesma, o circuito continua o mesmo, o preço, o valor disso são conectores extremamente fáceis de encontrar no mercado, sem alto custo, que tem que providenciar muito dinheiro do hospital. Então, a nossa preocupação sempre foi, primeiro, o paciente, segundo, não importunar nosso cirurgião, e fazer uma coisa que não fosse tão cara, porque o hospital também não pode disponibilizar de tanto dinheiro para fazer. Então, essa foi a ideia do circuito. A gente, como está escrito no trabalho, a gente reproduz isso desde 2014, né? Já foi mais de 3.500 pacientes, né? Utilizando a ultrafiltração modificada. E para nós é uma alegria, né? Uma responsabilidade também, mostrar o que a gente faz aqui para vocês, né? Para todo mundo, mas o mais importante é a gente tentar fazer uma coisa que pode ser reproduzida em outros hospitais. Essa que acho que é a nossa maior alegria, né? A nossa maior missão. Palavras finais. Sim. Você que fez o trabalho, que Sim. apresentou para a sociedade. Então, além de tudo isso, eu vejo muitas pessoas falando que se já faz a ultrafiltração convencional, não é necessário fazer o muff. Você já pode filtrar o que você precisa ali e tá tudo certo. Mas a gente tem que entender que na ultrafiltração convencional, a gente vai estar filtrando uma volemia, a gente só vai estar tirando um volume. E que na ultrafiltração modificada, a gente vai estar devolvendo fisiologia para o paciente. O paciente fisiologicamente vai estar melhor. Porque você vai tirar muita resposta inflamatória dele, você vai melhorar pulmão, você vai melhorar interstício, você vai melhorar tudo. Então, não é igual. E se realmente começarem a fazer e ver o resultado na UTI, vocês vão ver que tem toda a diferença, faz toda a diferença. E por isso que aqui a gente insiste em fazer e disseminar para todo mundo que vem aqui. Eu quero complementar o que a Amanda falou, da hemodinâmica do paciente. O muff não é só tirar volume, aumentar o hematócrito e mandar o paciente. O que eu considero de mais importante? Tanto retirada de edema de pulmão, né? Então a gente vai ter uma melhora da função pulmonar desse paciente, mas principalmente do inotropismo do coração, porque toda essa cascata inflamatória vai fazer com que gere um pouco mais de óxido nítrico nas células do miocárdio, né? Então toda essa cascata, junto com esse excesso de óxido nítrico, vai ter um inotropismo negativo no coração. Então, a gente observa essa melhora logo no início do muff, em torno de 3 a 5 minutos, que a gente começa a retirar edema da célula do miocárdio e mais dos mediadores de resposta inflamatória. Muitas vezes a gente fala assim, não vai dar para fazer muff nesse paciente. Só que quando a gente começa a retirar isso, melhorar esse inotropismo no coração, ele começa a contrair melhor, a pressão arterial começa a subir e a gente consegue tirar mais volume desse paciente até os 12 minutos de muff. Bom, qual é a mensagem e o resultado depois disso? Na UTI, nós vamos ter um paciente com menos drogas vasoativas, né, com uma função cardíaca melhor, e nós vamos ter um paciente com menos tempo de ventilação mecânica. Isso tudo a gente ganha, né? Mesmo que a gente tivesse um circuito mais caro, um pouco de muff, uma estadia na UTI depois com muito menos tempo, já compensaria, já justificaria o uso do muff. Doutor Ulisses, se puder. Sim, a diferença é brutal. Nós estamos indo para o encerramento, né, Nelson? Queria te agradecer demais. Infelizmente, imagina. Quero te agradecer muito aí a oportunidade que você está dando para a nossa equipe, para mostrar esse trabalho.
e convidar. Fica aqui um convite para que qualquer perfusionista do Brasil que queira vir ver. É algo barato, custo praticamente zero, porque é equipe e é nada. É algo que não exige rolete, não exige nada mais, nada. É algo praticamente de graça, que tem um impacto muito grande, né? Então, a gente está feito aqui o convite, qualquer perfusionista de qualquer serviço, qualquer cirurgião que queira mandar seu perfusionista para vir ficar aqui uma semana com a gente, vendo como a gente faz, e tentar reproduzir nos seus pacientes, vai ser um prazer. Hoje a gente tem, que já passaram aqui com nós, né, Renata? Cadê que você me passou aqui uma colinha? 36 perfusionistas do Brasil, todos já fizeram aquele curso de aperfeiçoamento que eu falei, de ficar aqui uma semana a cada 2 meses, durante um ano, com imersão em cardiopatia congênita. Então, devagarzinho, as pessoas vão implementando isso aí. Muitas vezes a gente escuta que o perfusionista enfrenta dificuldades com o cirurgião, né? O cirurgião não quer mudar a forma de fazer. Então, essa é uma coisa cultural, eu acho que é uma coisa que vai se mudando com o tempo. E, enfim. E é assim. Então, a gente fica muito feliz de ter tido essa oportunidade, agradecer mais uma vez, né, você, o Brazilian Journal, aí, as meninas aí, Camila, né, Natália, Camila, que sempre está aí já há muitos anos aí trabalhando. Natália, acho que eu não conheço pessoalmente. Camila, as meninas aí, a Merit, Sandra, todas elas. E a sociedade, que nossa sociedade é uma sociedade que sempre dá orgulho, né? Então é isso. Muito obrigado, viu, Nelson? Muito obrigado a todos também que acompanharam aí essa live, esse bate-papo. E nós estamos aqui abertos à disposição para receber quem tiver desejo de vir ver como faz. Obrigado, viu? Imagina. Antes de eu agradecer, eu vou aproveitar que apareceu uma pergunta, se vocês me permitem, aqui no chat. Não tem nem a ver, tem a ver com o Manf, óbvio, mas é por causa do comentário sobre o Norwood. É o Eliton Kim, a pergunta dele é qual o motivo conceitual para não fechar o externo no intraoperatório no Norwood, mesmo usando a Manf? Então, o motivo conceitual é que a gente só tem um ventrículo direito. Esse ventrículo, quando você faz... o motivo conceitual depende bastante da anatomia, Wellington, porque assim, ó, se você tem uma atresia aórtica, que você não tem fluxo anterógrado naquela aorta hipoplásica, então você vai tender a fazer um noro de Sano, ou seja, a reconstrução do arco aórtico com a pulmonar, e por um tubinho do ventrículo direito para os ramos pulmonares. Então, esse é o noro de Sano, que a gente procura fazer sempre quando você não tem fluxo anterógrado em aorta. Às vezes você tem uma aorta com Z-score de -4, que ela tem 2 milímetros, você tem um fluxo anterógrado, e aí a gente pode fazer um nórode clássico, que é um nórode com um tubinho de PTFE, como se fosse um bleilo, que saindo da subclave direita ou da transição do braquicefálico para subclave direita para a artéria pulmonar direita. Cada uma dessas cirurgias tem impactos diferentes do ponto de vista hemodinâmico, tá? Mas vou assim colocar, uma delas vai roubar fluxo coronariano e a outra vai dar uma sobrecarga diastólica volumétrica muito grande, tá? De tal forma que mesmo que a gente consiga fazer o MUF e tal, e são essas crianças, lembrando que elas são operadas preferencialmente na primeira semana de vida, porque quando também elas passam de uma semana, a gente vai colhe troponina e está toda alterada, nós estamos com troponina, criança de 3 quilos com troponina de 800. Então, eles já vêm numa isquemia miocárdica por roubo de fluxo coronariano e depois, mesmo que tecnicamente ficou muito bonito, eles acabam não saindo de circulação extracorpórea bem. Então, salvo aqueles doentes que nascem na nossa instituição e que vai ser operado já no 2º dia de vida, e que eles têm um pouquinho de ventrículo esquerdo, porque tem os pacientes que se faz o nórode e não é uma hipoplasia com 100% só com o ventrículo direito funcional. Tem um pouquinho de ventrículo esquerdo. Esses, algumas vezes, a gente até sai fechado. Então, não é uma lei 100%.
mas o protocolo, de maneira geral, a grande maioria deles, quando a gente tem só um ventrículo direito, a grande chance é que ele vai sair com algum grau de disfunção. E se ele não tem disfunção, ele ainda vai ter um tempo que ele vai precisar para remodelar. Então, a gente deixa as primeiras 48 horas com o externo aberto para não comprimir esse coração, para ele trabalhar livre. E depois de 48 horas, se tudo está bem estável hemodinamicamente, já passou a fase mais aguda da cardioplegia, etc., a gente fecha o externo na própria UTI. É um procedimento simples, não é trocado por ativo, não é feito nada, e a gente não tem observado aumento de infecção por causa disso. A gente tinha no passado aumento de infecção. Quando o pessoal da Mayo Clinic veio aqui, eles falaram, você precisa deixar o externo aberto. E eu fazia na hora de sair de externo fechado. E aí, nas primeiras horas na UTI, principalmente depois de 6 a 8 horas de cardioplegia, que é um momento que fica mais, que você vai ter um baixo débito mais importante, esse paciente ficava lá na UTI sofrendo hemodinamicamente, e eles, deixa o externo aberto. E eu dizia, eu não posso deixar aberto, porque senão depois morre de infecção. Claro que isso envolve um monte de cuidados, de treinamento de enfermagem, de físio, de toda uma equipe, mas a gente conseguiu, com o passar dos anos, reverter isso. E hoje a gente consegue encaminhar um paciente com externo aberto com muita tranquilidade. Até esse é um trabalho que a gente levantou agora. Nosso fellow apresentou no último congresso da sociedade os resultados preliminares, e o Fernando, que é o outro cirurgião cardíaco, que é meu parceiro aqui, vai encaminhar esse trabalho, já está escrevendo, vai encaminhar para titular da sociedade esse trabalho dos pacientes que vêm de externo aberto, um estudo do que está acontecendo com esses pacientes. Mas basicamente Perfeito. é isso. Tá? Muito obrigado. Eu tenho Obrigado. mais uma pergunta, que na verdade foi enviada para o privado. Vocês têm um tempo, vocês me permitem fazer, Ulisses? Oi? Posso fazer mais uma pergunta? Apareceu mais uma pergunta aqui do pessoal. Fica à vontade, a gente tem todo o tempo que você quiser, a gente está à tua disposição. A pergunta é de perfusionista, naturalmente, que é como que vocês calculam o tempo de Murphy e se vocês utilizam, por exemplo, a elevação do hematócrito como parâmetro para o tempo de Murphy. Se há algum parâmetro utilizado para determinar o tempo. O tempo de Murphy, a gente varia assim de 8 a 12 minutos. Mas a gente tem como regra assim, tirar no mínimo 10 ml por quilo peso desse paciente e no máximo 50 ml por quilo peso. Tá? Não mais do que isso. Claro, tem pacientes que eu vou conseguir ultrapassar os 12 minutos, às vezes até 15, 20 minutos de Murphy dá para fazer. Tá? Eu vou conseguir tirar um volume muito maior dele, mas via de regra, assim, não tem um valor muito específico. Fica dentro aí dos mínimo de 10 por quilo e no máximo de 50 por quilo. Vai depender, claro, de como esse paciente está edemaciado ou não depois da SEC e o que ele permite que a gente tirar. Né? Tá. Na verdade, agora que eu sabia, quem perguntou foi a minha perfusionista Valquíria, que não tinha aparecido aqui para mim. A Valquíria, na verdade, ela mandou várias perguntas aqui. Manda ela para nós, doutor. Estou esperando. Não, a Valquíria, ela é muito competente, ela que faz a perfusão para as crianças aqui, ela faz perfusão para mim e para adulto. Então, ela é professora, né? Val, você está me devendo uma visita, tá, Valquíria? Eu vou gosta de aprender também, doutor. Manda ela para nós. Se me permite, Valquíria é uma querida, minha amiga há muitos anos, né? Eu tenho um carinho imenso por ela, uma profissional muito competente. Exatamente. Mas ela me deve uma visita. Tá e eu devo uma visita a ela também. Vamos trocar visita, vamos trocar almoço, Val. Bom, tá aberto. Quando vocês quiserem, venham nos visitar. Daí você já aproveita e vê a Val. A Val fez uma pergunta. Eu não sei se vocês avaliaram isso. Se não avaliaram, está no teu doutorado também, Renata. Nossa, mas não, é outro desfecho. Tá certo. Se o Murphy, e a gente sabe que interfere na resposta inflamatória, diminuiu o tempo de ventilação mecânica no pós-operatório das crianças?
Isso é uma coisa que nós não levantamos. Eu acho que eu vou ter que fazer o doutorado mesmo. Nós não levantamos isso, né? A gente não fez esse levantamento junto ao TI, mas a gente pode fazer isso de forma, né, retroativa, né? Porque a gente tem todos os dados, a gente tem um banco de dados, então a gente consegue até fazer esse levantamento. Mas nesse momento, nessa publicação, a gente não fez esse levantamento, foi só uma descrição de técnica mesmo, mas é um assunto extremamente relevante e interessante. A Val, por ser fisioterapeuta, né, se eu não me engano, Exatamente. de formação, e tem essa preocupação que é extremamente relevante para a UTI, né? Mas nós não levantamos isso. Perfeito. A gente não tem esses dados, porque o que aconteceu, Nelson, que depois que a gente começou a fazer a ultrafiltração modificada, a gente fez em todo mundo. Entendeu? São raros os pacientes que, por uma ou outra razão, a gente não faz. Às vezes, termina a extracorpórea, já filtrou tanto, né? Com a ultrafiltração convencional, e aí não tem volume, lá não tem prime, aí não faz. Mas é muito raro também isso acontecer. Mas então a gente vai ter que fazer alguma forma que fique dentro eticamente correto para poder fazer um trabalho. Claro, existem trabalhos que já falam, né, que diminui infecção, por exemplo, né? Infecção, tempo de intubação e tal, permanência no UTI tem, mas os nossos dados a gente ainda não conhece. A gente tem que fazer o trabalho. Existem vários trabalhos aí já, inclusive com meta-análises, né? Que, assim, quando você faz a remoção de interleucina 8, a interleucina 10, que ela vai estar muito elevada, apesar dela ser protetora, a gente vai, e mais C3A, C5 e C5A, a gente vai evitar com que mais neutrófilos sejam atraídos para a região, para o alvéolo pulmonar. Então, a gente vai diminuir a destruição do alvéolo pulmonar, já fazendo a ultrafiltração modificada. Então, consequentemente, eu vou ter um paciente com uma função pulmonar melhor no pós-operatório. Não, sem dúvida. Vocês começaram em 2014, né? Só se vocês pegarem, e às vezes não tem os dados, às vezes é muito tempo, né? Mais de 11 anos. Vocês teriam que pegar uma coorte histórica lá de trás e tentar fazer pareamento dos pacientes. Tem uma possibilidade, assim, Nelson, né? É assim, Nelson, nós, desde o dia 1º de julho de 2010, nós temos todos os dados de todos os doentes, 100% dos doentes. Por quê? Porque em 2008, quando a gente começou a parceria com a Children's Heart Link, uma das exigências foi que nós tivéssemos um banco de dados para saber se a parceria que eles estavam tendo com nós estava impactando positivo ou negativamente, se estava ajudando ou não, e para ajudar a guiá-los para onde que eles precisavam nos ajudar para melhorar. Uhum. Então, foi meio que imposto mesmo. Então, toda criança que a gente opera no serviço, desde 1º de julho de 2010, ela ganha um número e ela é acompanhada, tempo de dreno, tempo de infecção, tempo de UTI, sangramento, tempo de antibiótico, sondagem, tudo. É um banco de dados enorme, que é do IQIC, o International Quality Improvement Collaborative for Congenital Heart Disease. É praticamente muito semelhante com o do STS. Então, a gente coleta esses dados a gente, desde 10, no começo até era a Renata e Rafael que coletavam esses dados, depois a gente passou a ter uma enfermeira, e a gente tem uma enfermeira que só faz, enfermeira mesmo, treinada, que conhece as doenças, conhece tudo, que faz a coleta de dados de uma forma totalmente independente, e encaminha mensalmente esses dados numa plataforma para o Children's Hospital de Boston, o pessoal da Harvard, lá da Kathy Jenkins. E eles, a cada 6 meses, mandam a estatística para nós e a gente vai corrigindo. Quando tem algum evento duro, como, por exemplo, teve um mês que nós tivemos 3 infecções urinárias. Aí eles, então, mandam e-mail ou mandam mensagem avisando, olha, vocês tiveram 3 infecções urinárias esse mês. A gente para tudo, faz retreinamento de sondagem vesical, bundle, de sondagem, papapá. Então, vai retreinando a equipe, né? Porque muitas vezes vai trocando as pessoas e vai se perdendo aquela
aquele padrão que teve de treinamento. Então, nós temos, desde 1º de julho, todos os dados. O banco de dados hoje está com quase 5 mil doentes, se não me engano. Eu não tenho um número bem preciso, mas, se não me engano, já bateu 5 mil. Porque o serviço tem 7.300 doentes operados, desde 2002. Então, já passou 5 mil doentes que estão lá com eles. Para a gente pegar os dados de 10 a 14 e comparar com 14 para frente, talvez não fosse muito interessante. Por quê? Porque em 2015 a gente saiu do hospital de base, que era um hospital geral, e veio para o Hospital da Criança, onde a gente está hoje. E isso foi uma mudança, Nelson, um impacto brutal nos resultados do serviço, porque a gente passou a conviver em um ambiente onde é um hospital da criança e maternidade. Então, operou a criança fez uma isquemia mesentérica, precisa do cirurgião pediátrico, ele está aqui dentro do hospital. A criança fez um AVC, precisa drenar, a gente tem o neurocirurgião pediátrico aqui dentro do hospital. Ela precisa fazer uma traqueostomia, está aqui o otorrino, está aqui o cirurgião torácico de criança, dedicado à criança. E as gestantes com cardiopatias complexas vêm e nasce aqui o nenê. Então, a criança nasce aqui no 2º andar e desce para o 1º andar. Não tem transporte, não tem ambulância, não tem nada. Então, os resultados mudaram muito depois que a gente mudou para essa estrutura física, entendeu? Então, não seria comparativo. Acho que a gente teria que fazer algo prospectivo, do ponto de vista ético. Olha, eu conseguiria ficar mais 1 hora aqui conversando com vocês. Tá? Eu espero que todos tenham... como eu comentei no começo da live, nem sei se todo mundo estava aqui, eu não mexo com criança, né? Eu sou um cirurgião cardíaco de adulto. Eu aprendi muito aqui conversando com vocês, eu já tinha lido o artigo de vocês, óbvio, mas eu aprendi muito, espero que todos tenham aprendido. Agradeço em meu nome, em nome do Brazilian Journal, novamente, agradeço mesmo o privilégio, o prazer de tê-los, por essa conversa, esse bate-papo que a gente teve, acho que foi extremamente rica, extremamente instrutiva, principalmente para os mais novos. Volto a falar, eu que não mexo com criança, aprendi demais nisso. Amanhã já vou perguntar para a Val se ela está fazendo ultrafiltração modificada nas crianças. Ela vai brigar comigo. Agradeço mesmo. Eu acho que é fundamental a publicação de vocês. Eu acho que vocês têm que... não é construtivo o que eu vou falar. Vocês devem à cirurgia cardíaca brasileira mais publicações na nossa revista. Vocês são um grupo de referência na cirurgia cardíaca pediátrica, com controle de qualidade, com segmento dos pacientes e com cardiopatias complexas. Então, a gente precisa divulgar os resultados, né? Até para poder reproduzir, né? A ultrafiltração modificada é um procedimento, quem teve a oportunidade de ver o artigo, vejam o vídeo, baixíssimo custo, tem luer, são torneirinhas, é uma coisa muito fácil de ser implementada, basta querer. Eu acho que o Ulisses trouxe uma coisa muito importante. A Renata falou brincando que ela não faz SEC de coronária. A Valquíria também não faz SEC de coronária para mim, porque eu faço tudo sem extracorpórea, Renata. Então, mas assim, por que eu faço? E eu faço múltiplos enxertos arteriais, mas eu precisei sair da minha zona de conforto como cirurgião para chegar hoje a fazer a cirurgia que eu faço. É como o Ulisses falou, a gente tem que continuamente, não só o cirurgião, o perfusionista também, sair da nossa zona de conforto para a gente evoluir na nossa prática cirúrgica e oferecer melhores desfechos para o paciente. Eu quero passar para vocês 1 minuto para vocês finalizarem. Eu quero deixar aqui, aí eu vou finalizar aqui a minha intervenção, agradecer a todos os presentes e sempre um agradecimento especial a Natália e a Camila, que sempre nos ajudam, dão todo esse suporte. E eu finalizo agradecendo novamente vocês. Foi muito gostosa essa conversa, aprendi muito. Foi um privilégio poder conversar com vocês sobre esse artigo, que eu acho que é um artigo tão importante, e que é um artigo da prática que muda desfecho, muda a mortalidade, sem dúvida, deve diminuir tempo de internação, deve diminuir ventilação mecânica. Parabéns, gente, pela iniciativa, por esse artigo e pelo serviço que vocês têm
com tanta relevância nacional. E eu deixo para vocês finalizarem a live com considerações realmente finais. Obrigado. Alguém quer falar? Não, é só agradecer mesmo e assim, a ideia do trabalho é realmente essa, poder disseminar um pouquinho do que a gente faz, um pouquinho que a gente acha importante, né, para as outras pessoas que se interessam pelo assunto, que fazem a mesma coisa que a gente, que têm o mesmo propósito que a gente, né, que é cuidar do paciente. Nós estamos aqui para isso e estamos abertos à disposição. E sempre que precisarem, pode nos procurar e estamos à disposição. Obrigada e agradecemos muito o convite. Eu gostaria de agradecer o convite, agradecer a presença de todos que participaram e dizer que a gente está à disposição, né, para os perfusionistas que quiserem trocar alguma ideia com a gente, ensinar a gente também, porque a gente aprende muito com os perfusionistas que vêm aqui, né? E é isso. Muito obrigado a todos pela participação. Tudo é muito bom, assim, fazer parte desse time. Tudo que eu aprendi com eles, eu gosto também de estar vendo novas coisas com os percussionistas que vêm aqui também ensinam muito. E é muito lindo quando a gente recebe uma mensagem de alguém falando que realmente viu que fez a diferença no serviço deles. E não tem nada assim no mundo que seja tão gratificante quanto ver uma criança saindo bem do serviço que a gente está. Então, vale a pena tentar. Eu acredito que se todo mundo fizer a sua parte, a gente consegue fazer um bom trabalho. Nelson, obrigado. Obrigado ao Brazilian Journal, obrigado à sociedade. E aqueles que estão aqui vendo e assistindo a gente, eu queria só dizer que privilégio, né, que tenho eu, como um profissional, poder ter profissionais assim. Na perfusão, tem esses 3 que estão aqui. Na enfermagem, temos vários. Então, aqui o pessoal da UTI que está aqui com nós, eu sempre digo, né, que eu sou uma pessoa que tive muita sorte na vida, muito abençoado, porque eu tenho o privilégio de ter uma equipe, quando se fala um serviço de referência e tal, às vezes tem alguém vendo, ninguém faz nada sozinho, isso é uma coisa verdadeira, né? A gente graças a Deus, Nelson, a gente é cercado de pessoas aqui maravilhosas, né? Hoje a equipe acho que é uma das 5 maiores do país, a gente tem mais de 250 pessoas trabalhando só na cardio, só de fisioterapeuta são 28, enfermeiras 170 e pouco, 3 perfusionistas, 2 cirurgiões, estamos tentando treinar mais um para ficar com nós, e a gente escolhe as pessoas o tempo todo pelo caráter. Número 1 é o caráter, depois o restante se forma. Então a gente vai se cercando assim, é isso que eu venho fazendo aqui há 25 anos, e hoje eu posso dizer para você que a gente tem, você viu como que são aqui os 3 perfusionistas, assim a gente tem várias áreas, e isso, incrivelmente, é o que repercute nos pacientes, essa que é a verdade, né? Então, é isso. Então é só agradecer a vocês pela oportunidade, agradecer a Deus aí por toda essa oportunidade que dá na vida da gente. E é isso aí. Obrigado, viu? Obrigado, gente. Infelizmente, estamos encerrando nossa 5ª live. Agradeço novamente a vocês e eu deixo uma boa noite a todos. E tenham um resto de semana abençoado para todo mundo. Muito obrigado a todos pela presença. Muito obrigado.